Olá, adoradores! O salmo de hoje é o último salmo do Hallel egípcio, composto dos salmos 113 a 118 e que eram cantados como parte da cerimônia da Páscoa. O salmo 118 não menciona o seu autor, mas, com base em Esdras capítulo 3, alguns sugerem que ele foi cantado na fundação do segundo templo e que, quando cantaram, ele foi atribuído a Davi. Podemos dizer que este também era o Salmo de Jesus, o seu cântico de triunfo. Imagine o quanto as palavras deste salmo foram significativas quando ele cantou naquela noite no cenáculo com seus discípulos na comemoração da sua última Páscoa antes de ser preso e crucificado. O salmo começa e termina com ações de graças, pois este é um dos propósitos desse grupo de salmos chamado Salmos de Aleluia. A situação humana pode mudar uma porção de vezes, mas a bondade misericordiosa do Senhor dura para sempre. E três classes de pessoas foram convocadas para reconhecer essa verdade: toda a casa de Israel, os sacerdotes e aqueles que temem a Yahvé, ou seja, os estrangeiros ou gentios que creram no Deus de Israel, conforme nós vimos no Salmo 115. Todos são convocados a se unirem em coro, dizendo que a sua misericórdia dura para sempre. O nome do Senhor é mencionado em todos os versículos deste parágrafo. E a título de curiosidade, vale comentar que os versículos 8 e 9 deste salmo são os versículos que se encontram exatamente no meio da Bíblia Sagrada. Vale a pena observar a profundidade da mensagem que esses dois versículos centrais trazem para nós. Centenas de anos antes de o livro de Romanos ser escrito, o salmista já compreendia muito bem o princípio de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele percebeu que não tinha nada a temer, mesmo da parte daqueles que o odiavam. O Senhor respondeu ao seu grito de angústia e o colocou em um lugar amplo e seguro, onde ele pudesse permanecer confiante. Ele entendeu que o poder para a vitória não estava nele mesmo, mas no nome do Senhor. O Senhor era a força e o cântico do salmista porque o havia salvado. Ter o Senhor como a nossa força significa ter o maior recurso, o melhor refúgio. Olhamos somente para Ele para atender às nossas necessidades e nunca ficamos decepcionados. Ter o Senhor como nosso cântico significa ter alegria e contentamento. Encontramos nosso propósito e vida nele e nunca ficamos decepcionados. Ter o Senhor como nossa salvação significa que não confiamos em nenhum outro para obter ajuda e libertação. Ele é o nosso descanso, o nosso resgate e nunca ficamos decepcionados. Daí a importância de buscar o próprio Deus quando precisamos de força, de um cântico novo ou de salvação. Depois de ser gloriosamente resgatado pelo Senhor, o povo deu vazão à sua alegria. Não seria coerente que aqueles que receberam tanto do Senhor ficassem calados sobre isso. As tendas ou tabernáculos dos justos provavelmente eram aquelas construídas para a festa da Páscoa, onde este cântico certamente foi entoado. Ao dizer, não morrerei, mas viverei, o salmista estava confiante de que Deus o protegeria da morte naquela crise atual. Mas quando Jesus cantou este cântico na última ceia com os seus discípulos, ele pôde proclamar isto com uma confiança diferente. A morte não teria poder sobre ele, mas ele tornaria a viver para declarar, através dos redimidos pelo seu sangue, a grande obra de Deus Pai em favor de toda a humanidade. Apesar da disciplina dolorosa que o salmista havia sofrido, ele entendeu que Deus tinha um propósito de corrigi-lo e treiná-lo. Porém, Deus não permitiria que isso o destruísse. Pelo contrário, ele tornaria aquela crise em algo benéfico. Ao dizer, abra-me as portas da justiça, o salmista provavelmente tinha em mente uma entrada triunfal em Jerusalém, por onde ele passaria declarando as grandes obras de Deus para os justos. Profeticamente, Jesus é o nosso precursor.
As portas da justiça foram abertas para ele, e agora todo o grupo de redimidos pode entrar pelas portas do santuário eterno. Tendo entrado na Cidade Santa, o salmista louvou abertamente a Deus pela resposta à sua oração e pela salvação mencionada no início deste salmo. Nós não sabemos que tipo de experiência levou o salmista a pronunciar as palavras do versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Talvez tenha sido uma declaração puramente profética, porque certamente essa palavra foi cumprida na obra de Jesus. Mesmo assim, o salmista completou: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas o que era a pedra angular ou a pedra de esquina? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Era a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Pedro deixou claro que os líderes judeus rejeitaram o Messias, a pedra, de modo que Cristo se tornou uma pedra de tropeço para eles. Porém, em sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus Cristo tornou-se a pedra angular da igreja, o templo de Deus, unindo judeus e gentios em um só santuário. Esta é uma declaração forte e importante na compreensão do Novo Testamento sobre a pessoa e a obra de Jesus. Nenhum texto do Antigo Testamento é mais citado no Novo Testamento do que este. Depois o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. É verdade que, num sentido geral, o Senhor faz todos os dias. Mas aqui o salmista se refere ao dia da salvação que Deus deu ao seu povo. Para os israelitas, a salvação é uma palavra muito ampla, compreendendo todos os favores de Deus que podem levar à preservação. O dia que o Senhor Deus fez para que o seu povo se alegrasse nele foi no final da festa da Páscoa, quando o povo agitava os seus ramos de palmeiras enquanto desfilava até o templo recitando o Salmo 118. Nesse dia, séculos depois, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e o povo gritavam para ele: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana quer dizer salva-nos. E nos versículos 25 e 26 deste salmo, nós lemos: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, bendito o que vem em nome do Senhor. São exatamente as mesmas palavras. Então, na próxima vez que você ouvir as palavras este é o dia que o Senhor Deus fez, lembre-se que não são palavras apenas sobre o nascer do sol de um novo dia. É uma proclamação para despertar nossa gratidão e a nossa esperança em Jesus, o nosso Salvador. O versículo 27 fala sobre o ritual do sacrifício. O cordeiro deveria ser amarrado e conduzido ao altar para ser sacrificado. Na realidade, o animal a ser sacrificado não estava amarrado nas pontas do altar. A ideia é de um número tão grande de sacrifícios que encheria todo o lugar e chegaria até diante do altar. Este salmo começou com um louvor exuberante e sincero e termina da mesma forma. E realmente não poderia haver melhor forma de encerrar esta canção majestosa a não ser com um sonoro aleluia. E amanhã nós iremos refletir no Salmo 119, o maior salmo e o maior capítulo da Bíblia, que dá toda a ênfase ao ministério da maravilhosa Palavra de Deus na vida espiritual interior dos filhos de Deus. Será uma super dose de Bíblia que você não pode perder. Então, até amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil.